Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. Ontem nós tivemos um encontro maravilhoso, às 20 horas, com algumas pessoas que fazem parte desse canal. É um horário que eu abro para a gente se encontrar, para a gente se ver e para a gente partilhar um pouco do que a gente sente, dos nossos desafios sobre a vida. Porque a gente escutar alguém é importante, porque a gente muitas vezes, aquelas palavras tocam o coração da gente. Eu tenho recebido muitos feedbacks, que minhas reflexões têm tocado o coração de vocês. Mas em se ver e perceber que eu sou, estar junto, que eu sou igual a vocês, que eu tem situações que eu preciso recorrer a outras pessoas para receber uma orientação, ou apenas para fazer um desabafo, torna a gente mais forte. Por quê? Porque a gente sabe que está junto, que a gente tem outras pessoas com as quais nós podemos contar para fazer um desabafo. Para a gente ser quem somos. Porque muitas vezes na nossa história de vida, junto aos nossos familiares, às vezes aos colegas de trabalho, a gente criou papéis e esses papéis às vezes nos cansam. Porque quando a gente está carregando uma figura, um personagem que a gente criou, porque a gente acha que com esse personagem nós podemos ser amadas ou amados, a gente acaba se impondo posturas que nos desenergizam, que tiram a nossa energia, que deixam a gente fragilizado. Porque quando a gente tem medo de perder as pessoas, a gente fica pisando em ovos. Quando a gente pisa em ovos, a gente gasta energia, a gente tensiona o corpo. O bom é a gente conviver com pessoas de uma maneira relaxada. E aí é sobre esse assunto que Edjane pediu para eu falar hoje. E aí sempre que vocês pedem, eu fico tão feliz quando alguém pede para eu falar sobre um tema, alguma coisa que é importante hoje na sua vida e que você gostaria de ouvir o que eu sinto e o que eu penso. Eu não vou apontar soluções porque eu não sei. Eu sei, o que eu entendi com a maturidade é que cada caso é um caso. Cada um de nós vive um contexto que vai precisar descobrir suas próprias maneiras para resolver com a situação. Mas a gente pode partilhar os nossos modos que pode servir de orientação e de inspiração uns para os outros. Aí eu acredito. Eu acredito que quando eu conto a minha história, a maneira como eu resolvi certas coisas, a maneira como eu lido com certas situações, você pode de repente pegar aí um gancho e tentar reformular, recriar a minha maneira da sua forma, né? Pegar a forma como eu resolvi e adaptar para você e aí resolver a sua questão. Então eu acredito nisso, eu acredito que eu posso servir de inspiração para vocês e vocês podem servir de inspiração para mim. Ela pediu para eu falar sobre a convivência com pessoas difíceis. Quando eu penso em pessoas difíceis, sabe o que eu penso primeiro? Eu mesma. Porque, gente, ninguém é fácil. Na convivência, no cotidiano, nenhum de nós é fácil. Mas, Edjane, eu concordo que tem pessoas que são mais desafiadoras. Geralmente pessoas mais sofridas, pessoas que passaram por situações de fragilidade, situações de abandono, de rejeição, situações de abuso, né? São várias as situações de humilhação. Essas situações marcam afetivamente a pessoa, emocionalmente a pessoa. E a pessoa começa a criar um modus operandi de defesa natural. Ela está sempre armada e pronta para se defender ao mínimo sinal de ataque. Então, às vezes, você não disse nada. Você está convivendo com uma pessoa dessa e você simplesmente deu bom dia. Mas, dependendo da entonação com que você deu o bom dia, e a pessoa que se defende, que está ali naquele mecanismo de defesa, sintoniza com um bom dia de alguém que no passado abusou dela, ela pode se sentir
atingida pelo seu bom dia como uma coisa de... Ela pode achar que seu bom dia é uma ameaça, ou mesmo uma crítica, ou mesmo uma provocação. Então, não sei, você não tem como saber como a pessoa do outro lado, que você está considerando difícil, interpreta seu pensamento, seu sentimento, sua atitude. O que você pode fazer, e aí vamos para o que a gente pode fazer. Ter cuidado. Quando você não tem escolha em conviver, porque se você puder se afastar, estabelecer um espaço de distância entre você e essa pessoa, que resguarde ela e você de estarem se debatendo, entrando em atrito todo dia, ótimo. Por quê? Porque isso é uma atitude de quem se ama e de quem ama os outros. É uma atitude de cuidado, não é atitude de indiferença. É uma atitude de respeito, de cuidado, que a gente, como adulto, precisa aprender a ter. Porque quando a gente era criança, a gente não tinha escolha, né, gente? Na infância, a gente é obrigada, porque a gente depende fisicamente, emocionalmente, mentalmente, depende de todas as maneiras dos nossos cuidadores. Então, a gente não pode escolher. Pode escolher nossos avós, nem nossos pais, nem nossas mães, nem nossos tios, nem irmãos. A família que a gente nasce e o lugar, né, onde a gente nasce não é escolhido pela criança. Então, nós, quando éramos crianças, temos que nos adaptar. Nessa adaptação é que nós criamos famosos mecanismos de defesa, que perduram se eu não parar para olhar, porque vai chegar um momento que o mecanismo de defesa lá, que foi importante para você chegar até aqui, impede você de viver. Se torna como uma parede, um bloqueio para você viver outras experiências de harmonia, de respeito, de cuidado, de encontro, de aconchego. Porque uma pessoa que está muito protegida, muito defendida, ela não vai permitir, né, esse trânsito, esse ir e vir com pessoas, esses aconchegos que são tão gostosos, né? Essas partilhas, essas escutas. Que coisa mais deliciosa, que sentar a uma boa mesa, tomar um chá ou um café com um amigo e partilhar da história do outro ou da sua ali, sem grandes objetivos, nem mesmo ambições de encontrar soluções, apenas naquele espaço de relaxamento, de você poder ser você na companhia de alguém que você ama. E o outro também, poder ser ele ou ela na sua companhia. Olha, gente, isso é delicioso. Isso é para lá de saboroso e fortalecedor. Isso nos nutre. Mas quando, na fase adulta, a gente é obrigado a conviver com uma pessoa, obrigado, porque não tem escolha. Então, obrigado companheiro não é, porque companheiro é uma escolha. Mas vamos dizer que seja um filho, uma filha, que ainda está, né, sobre os seus cuidados, porque às vezes você também, esse filho, essa filha já cresceu, já pode encontrar um outro caminho na vida, né? Você pode incentivar. Eu conheço uma amiga que ajudou a filha a ir morar só. Ela paga, né, parte das despesas da filha, a outra parte a filha paga, porque na convivência delas duas era muito difícil. Era muito difícil. A filha cobrava muito coisas que a mãe não pôde dar, é verdade. A mãe não pôde oferecer a proteção, a presença que ela precisou na infância, e a filha não conseguiu resolver. Então, nesse caso, era a filha que cobrava muito da mãe. E a mãe, a única forma que encontrou para as duas estarem bem, foi cada um morar num lugar. E ela ajuda essa filha financeiramente para morar separada dela. Então, isso para mim é maturidade. Não fica naquela ideia, daquele amor de que é meu filho, tem que estar colado em mim, eu tenho obrigação. Não. Mas vamos dizer que você esteja numa situação, por exemplo, cuidando de alguém da sua família que você está ajudando, está doente, está dentro da sua casa. Então, primeira coisa importante é saber se essa convivência que você está dizendo que é difícil, ela é necessária, né? Se você não está se impondo e impondo à pessoa uma convivência que não é tão necessária assim. Vamos partir da ideia de que é necessário. Você está cuidando, a pessoa adoeceu, está na sua casa, é uma pessoa que já é idosa e precisa do seu apoio. Como lidar? Olha, a minha experiência, que é só a que eu posso compartilhar, é olhando para a pessoa, reconhecendo o modo que ela é,
aprendendo a respeitar e separar você desse modo. Então, muitas vezes na convivência a pessoa pode ser ríspida, pode ser bruta com você, e você precisa olhar se essa pessoa realmente ela está fazendo algo contra você ou ela é assim e não vai mudar porque você gostaria que ela mudasse. Então, primeiro tirar as expectativas que essa pessoa pode melhorar. O ato de amor é você olhar para essa pessoa compreendendo que esse modo foi o modo que ela pôde construir para ela para sobreviver. Certo. Depois, tirar momentos para você respirar. Olha, você tem que descobrir limites. Né? Olha, você tem esse modo, você gosta da televisão alta, por exemplo, uma pessoa que gosta de assistir televisão alta que você tem que conviver. Ó, nesse horário que eu não estou trabalhando, que eu estou trabalhando lá embaixo, no quintal, em outro lugar, ou que eu vou sair, você pode escutar a televisão da altura que você quiser. Quando eu estiver trabalhando, aí você vai ter que escutar mais baixo. Você vai pôr limites, você vai encontrar, eu estou dando um exemplo, você vai encontrar maneiras de ser assertiva com essa pessoa, dizendo o que ela pode e o que ela não pode na sua companhia ou na sua casa. Claro que vai outra questão é se você está na casa dela ou se ela está na sua, que aí isso também vai ser uma diferença. Se você está na casa dela, você vai ter que respeitar e se adaptar a ela. Se ela está na sua casa, você vai ter que encontrar modos de deixar essa pessoa bem, mas que você esteja bem também. Então, vai ter limites, né, dos dois lados. Claro que se é a sua casa, você tem mais direito de colocar as regras porque é a sua casa. Mas você também não pode impor tudo. Porque se você recebeu também essa pessoa na sua casa, você tem que dar um espaço para ela viver com você. Então não pode também ser só o seu modo. Então vai ter que ter ter modos. Agora, modos que sejam respeitosos, que permitam as duas partes estarem bem. Então, conviver com uma pessoa difícil é uma delicadeza que vai ajudar, que pelo menos que me ajuda a ampliar minha capacidade de amar, de descobrir o que eu posso e o que eu não posso, descobrir também os meus limites. Tem tem muitos ganhos na convivência com uma pessoa difícil. Porque tudo é bom, como diz Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, se eu olhar para essa convivência como uma oportunidade de eu me conhecer, uma oportunidade de eu amar mais, uma oportunidade de eu evoluir, essa convivência que antes eu olhava como um peso, como uma carga, pode se tornar uma coisa assim preciosa. Pode ser um diamante, onde eu vou burilando, eu vou me burilando no lidar com essa pessoa. E a cada passo, cada passo na disposição de acolher, de aceitar a pessoa como ela é, isso quer dizer que meu coração está se ampliando e eu estou podendo amar mais. E esse não é o nosso maior propósito aqui na Terra? Amar mais e melhor. Então, se eu estou sendo capaz a cada dia de conviver com mais tranquilidade com uma pessoa difícil, isso quer dizer que eu estou amando mais. Entende? Mas preste atenção no que eu disse antes. Tem que ter todos os cuidados. Você tem que estar sempre acordada para ver se você está conseguindo nessa convivência encontrar lugares de respeito, de cuidado e de limites mútuos. Ok? Eu espero que eu tenha ajudado aí, Adriana, ao seu pedido, né? Eu só compartilho aquilo até onde eu fui, até onde eu caminhei, né? Então eu convivo. Atualmente, inclusive, estou convivendo com a minha mãe, que a convivência é delicada, tem momentos difíceis. Então, que eu tenho exercitado isso. Tudo isso que eu compartilho aqui são frutos das minhas observações, das minhas experiências, dos meus limites. Tudo aqui é uma questão de reflexão, como eu digo sempre, que amanhã pode se transformar à medida que outras coisas cheguem, que eu consiga ver de outra maneira, que eu consiga experimentar de outra maneira, ok? Então, eu sempre termino o vídeo da mesma maneira, que é pedindo que vocês compartilhem nas redes sociais, Facebook, Instagram de vocês, para divulgar o canal. Compartilhem no Zap com os amigos. Se ainda não se inscreveram, se inscreva no canal, dê um like aí pra gente, faça comentários, peça que eu fale sobre temas, que eu estou bem ligada aí nos comentários. Então, sempre que alguém me pede, eu faço questão de trazer o que a pessoa pediu, ok?
Então, beijo grande, até mais tarde e até amanhã.